Amém, queridos? Respira fundo, diga graças a Deus. Até aqui, Deus tem me sustentado. Motivo de alegria, não é verdade? Dá para você ficar de pé um pouquinho? Se não for te atrapalhar, glória a Deus. Fecha teus olhos por um minuto. Olha para esse irmão que está do seu lado, fala assim com ele: você está em um ambiente espiritual. Há tempo para tudo. Então, por favor, se liga no céu. Fecha teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, ó Deus, que eu expresso a minha gratidão e tributo a Ti toda a honra e glória e louvores e majestade. A terra, o universo criado por Ti estão debaixo do Teu governo. Ó Deus, se não fora o Senhor aqui nessa noite, nada eu poderei fazer. Sou sustentado pela tua destra fiel. Sou, meu Deus, alimentado pelo teu Santo Espírito. Somente o Senhor pode fazer com que o coração do homem seja mudado nessa noite. Somente através do teu Santo Espírito pode convencer o homem neste lugar. Por isso, Senhor, visita cada coração, visita cada pessoa aqui. Meu Deus, que haja aqui nessa noite, meu Deus, uma consciência limpa, uma consciência pura para receber a tua palavra, para receber os teus ensinamentos neste lugar, e que nessa noite haja cura, que nessa noite haja libertação, e que nessa noite haja salvação na tua casa. Louvamos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia no quarto livro do Antigo Testamento, conhecido como livro de Números, no seu capítulo de número 23, no seu versículo de número 19, um texto que é muito conhecido dos irmãos aqui nessa noite, e nós vamos parafrasear alguns versículos para que, através da palavra, Deus possa nos dar entendimento e possa falar conosco nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: Deus não é homem, diga comigo, Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Somente tem. Fecha a tua Bíblia, senta, e eu quero que você me empreste os seus ouvidos alguns minutos, para que a gente possa desfrutar da palavra de Deus nessa noite. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, prezados ouvintes da sacrossanta palavra de Deus, batizados, aqueles que são simpatizantes, visitantes, aqueles que se encontram aqui dentro dessa igreja, que veio aqui nessa noite, talvez sem pretensão nenhuma, talvez veio para ver o louvor, talvez veio para ver uma pregação, talvez veio para ver o ministério de dança dançando, não sei. Talvez você veio aqui sem objetivo, mas pode ter certeza de uma coisa: você talvez sem saber, você veio no lugar certo, você veio aonde realmente deveria vir, porque a igreja, queridos, ao contrário do que muitos dizem, é a maior instituição que existe na face da terra. Através de Jesus Cristo, ela tem o poder de pegar um homem, de pegar uma mulher, todo arrebentado, e transformar, tirar as vestes sujas e dar vestes novas, mudar o cativeiro do homem, mudar a história do homem. Esse mesmo Jesus, que um dia eu tive um encontro genuíno com ele, é o mesmo Jesus que se encontra aqui nessa noite, é o mesmo Deus que está presente aqui, é o mesmo Deus que nos impulsiona, é o mesmo Deus que nos abastece todo dia através da sua palavra, através do jejum e através da oração. Quando eu leio esse texto, quando eu medito nessa palavra que nós acabamos de ler, eu vejo que Deus, Ele permanece fiel. Mesmo que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel. A Bíblia diz assim, queridos, antes de nós chegarmos nesse texto, que o povo de Israel, quando eles saem do cativeiro, cativeiro esse que perdurou por aproximadamente 430 anos, Moisés usado juntamente com Arão para levar o povo a uma terra que Deus tinha prometido. Havia estratégias de Deus, havia projeto de Deus,
E todo projeto de Deus, ele nunca falha. O projeto de Deus, às vezes, está escrito lá algumas percas, mas no final você acaba ganhando. O projeto de Deus, às vezes, está escrito lá que você vai ganhar alguma coisa, mas depois você vai perder, porque faz parte. Porque Deus, quando quer tratar comigo e tratar com você, a gente não vai entender os desígnios e a vontade de Deus para a nossa vida, mas pode ter certeza de uma coisa: se você for fiel, se você for obediente à palavra dele, tenha certeza que Deus tem preparado uma terra prometida para você. Deus tem preparado uma terra onde emana leite e mel. Quando o povo sai do Egito e anda, peregrina, aproximadamente 3 meses, até chegar ao pé do Monte Sinai. O Monte Sinai, todo mundo sabe, foi um local onde Deus ali estabeleceu junto a Moisés para subir no monte. E lá naquele monte, a Bíblia diz assim que Moisés fica aproximadamente 40 dias, sem beber água, sem comer. Aos olhos humanos, nos dias de hoje, não há possibilidade nenhuma de uma pessoa fazer um jejum que se estende por tanto tempo. Mas o referencial e a diferença ali é que Moisés estava face a face com Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: quando você está face a face com Deus, como a Bíblia mesmo diz, a mão de Deus, ela não está encolhida, que ela não possa se esticar e te atender e te ajudar. Pois bem, Moisés recebe as leis de Deus. Quando Moisés desce do Monte Sinai, depois de 40 dias, para surpresa de Moisés, Moisés agora encontra um povo que pega através de bijuterias de ouro e constrói e fabrica ali um bezerro de ouro. A alegação do povo era que Moisés estava demorando demais. A alegação do povo era que Moisés não iria voltar mais. E a natureza humana é justamente assim, obstinada, arrogante, prepotente. Moisés se ira, quebra as tábuas da lei. E aí, a ideia de Deus, a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ela, através da palavra, através das leis estabelecidas, o povo tivesse regras, o povo estivesse sendo conduzido através de regras, porque Deus é justo. Deus precisava de leis para poder julgar o povo. Até o pé do Monte Sinai, não tinha como Deus julgar o povo, porque não havia leis. Então agora as leis são estabelecidas para que o povo venha a ser julgado. E a Bíblia diz assim, que aquele bezerro de ouro traz ali uma certa fúria da parte de Deus. Diz a Bíblia que Deus se ira a ponto de querer exterminar com aquele povo. Mas havia um intercessor, havia um homem chamado Moisés, que chega diante de Deus, e a Bíblia vai dizer assim que Deus se arrepende de tirar a vida do povo. Por quê? A alegação de Moisés era que: Senhor, o que as nações vizinhas vão dizer? O Senhor tira-nos com o braço forte do Egito para poder trazer para esse deserto, para poder matar? Então a Bíblia vai dizer assim que Deus se arrepende, ou seja, através da intercessão de Moisés, Deus volta atrás na vontade dele de tirar a vida do povo, mas a consequência do pecado. A Bíblia diz assim que na segunda tábua da lei, quando Moisés desce, o povo já tinha sido, aqueles que adoravam o bezerro, já tinham sido destruídos. Só ficaram aqueles que faziam parte da tribo de Levi. Pois bem, passado esse tempo, então chega agora o momento crucial da posse da terra. Aquele momento onde que Deus está falando com Moisés e dizendo: Moisés, prepare 12 espias, prepare 12 pessoas, Moisés, porque eu tenho observado que esse povo é um povo obstinado, é um povo que não crê nos meus milagres. Haja vista que eu já tinha feito várias coisas lá atrás, mas esse povo precisa de coisas melhores, precisa de coisas autênticas, de uma realidade. Então separa 12 pessoas, líderes de cada tribo, para que vá visitar a terra. Eu vou mostrar para você, Moisés, eu vou mostrar para esses líderes que a terra emana leite e mel. A Bíblia diz assim que Moisés separa 12 homens e mandam esses homens para espiar a terra. E eles ficam aproximadamente 40 dias como espias nas terras estrangeiras, visita toda a terra. E quando eles vêm com um relatório positivo. Mas o relatório positivo daqueles que vieram vinham acompanhado de algumas coisas
que não ia fazer bem para o povo. Quando esses homens voltam, existe no arraial de Deus, existe no meio da congregação de Israel uma expectativa, a expectativa de que o relatório seria um relatório positivo e que tudo aquilo que Deus tinha prometido seria cumprido. Pois bem, quando os 12 espias chegam e passam o relatório para Moisés, há um alvoroço no arraial, há uma festa no arraial, porque o povo diz assim: olha, realmente o que Deus prometeu é verdade, a terra mana leite e mel. Olha só esse cacho de uva que nós acabamos de trazer, precisou de 2 homens para levar o cacho de uva. Eu não sei, a Bíblia não diz o tamanho desse cacho de uva, mas para 2 homens levar um cacho de uva, deveria ser uma coisa grandiosa, pesada. E há uma festa no arraial, por aquele momento de relatório positivo. Mas o pior estava por vir, porque 10 daqueles homens, eles não acreditam nos milagres de Deus, eles não acreditam no que Deus podia fazer na vida daquele povo. E aí eles dizem assim: olha para cá, a terra é boa, o resultado está aqui, o que Deus falou é verdade. Porém, olha para o seu irmão e fala assim: porém, tem gigante. A terra tem gigante, Moisés. E detalhe, são filhos de Enaquins. Quem eram os Enaquins? Eram gigantes, irmãos. Literalmente falando, de aproximadamente quase 3 metros de altura, que vivia na terra. Imagine uma pessoa que chega diante de você, uma pessoa de quase 3 metros de altura, patolão, forte, chega para você e fala que vai te matar. E não era um gigante, era vários. Naquele exato momento, a Bíblia diz assim que o resultado positivo do relatório se transforma agora em algo negativo. E a ideia daqueles 10 espias, daqueles 10 homens, era mostrar para o arraial de Israel que estava ouvindo o relatório, era aproximadamente 3 milhões de hebreus, é de que a terra realmente era boa, mas havia gigantes. E se há gigantes, não existe possibilidade da gente dominar aquela terra, não existe possibilidade da gente entrar naquela terra, não existe condições nenhuma disso acontecer na minha vida, não existe possibilidade nenhuma disso acontecer da forma como eu estou pensando na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. É aí que entra Deus na história. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: não se preocupa, porque é aí que entra Deus na história. Não fala com fé, irmão. Fala assim: não se preocupa, porque é aí que entra Deus na história. Aleluia! O segredo de você derrubar o gigante que existe na sua vida é você não deixar que o relatório negativo alcance o seu coração. O seu coração tem que estar protegido, as suas emoções têm que estar protegidas, e a sua visão tem que estar focado em Deus. Não existe possibilidade, Moisés. Vamos terminar de comer esse cacho de uva. A festa foi boa enquanto durou. Deus nos guardou naqueles 40 dias lá. Mas olha, tinha cada gigante naquele lugar. Porque eu vou te falar uma coisa: eu não tenho condições de destruir aquele gigante. Você sabe qual o segredo para quem serve a Deus? Você sabe qual o segredo do seu sucesso? É você aprender a confiar mais no Deus que você serve. Os gigantes que são estabelecidos na nossa vida, saiba que você não vai precisar de usar armas humanas
você não vai precisar usar força para destruí-lo. Porque se Deus te fez uma promessa, e mesmo que haja gigante, Deus é fiel para destruir todos os gigantes e te dar vitória. Dez homens consegue persuadir o povo. Mas o que eu acho mais lindo dessa história é que Deus não precisa de quantidade para convencer uma nação. 10 homens quase conseguem convencer o povo. Mas Deus, quando Ele entra na história, Ele muda o cativeiro. Deus, quando entra na história, Ele muda a sua vida. Deus, quando entra na história, Ele muda toda uma situação que nem você acreditava que poderia ter sucesso. Deus toca ali em 2 homens, Josué e Caleb. O Espírito do Senhor estava sobre eles, porque eles mandam todo o arraial, inclusive os 10, calar a boca e dizer assim: ei, eia, cala a boca. Deixa eu fazer vocês lembrar de algumas coisas aqui nessa noite. Lembra quando Deus tirou a gente lá do Egito? Conduziu a gente por um deserto onde não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. E tudo que nós pedimos Ele proporcionou. Lembra quando nós íamos ser mortos por Faraó e seus cabelos? Mas Ele fez com mãos de ferro abrir o Mar Vermelho. Lembra? Por que agora vocês preferem dar ouvido aos relatórios negativos do que continuar confiando em Deus? E quando aquela palavra de Josué e Caleb são ditas, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque a história agora escrita por Deus toma um outro rumo. Por quê? Porque agora quem sai de cena é Moisés, e quem entra em cena foi aquele que mandou o povo calar a boca. Quem? Josué. Olha para o seu irmão e fala: Josué. Aleluia. E quando Josué assume o governo de Israel, quando Josué assume a liderança de Israel, quem está assumindo ali não é qualquer homem, não é qualquer um. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Ei, olha para cá. Deus conta com você. Deus já te capacitou. Deus já derramou do Espírito dele sobre a tua vida. O que você precisa nessa noite é levantar dessa cadeira e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me da maneira como o Senhor achar melhor me usar. Quando Josué se levanta, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque ninguém pode atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Ninguém pode. Quando você olha para dentro de você, quando há um despertamento, e aqui eu abro um parênteses para dizer algo aqui nessa noite. Existem pessoas que chegam dentro da igreja, que chegam com aquele alvoroço todo, e com o passar do tempo, ela começa a se esfriar, ela começa a desanimar, a chegar a um ponto de daqui a pouco sair da igreja, ganhar o mundo, se desviar. Não tem mais sentido eu ficar na presença de Deus. São muitos os gigantes. Mas existem aquelas pessoas, irmãos, que vêm para a igreja, está aqui no nosso meio, ó, me ouvindo falar, está comendo mingau pelas beiradas, a palavra ministrada está entrando, ele está anotando cada coisa que é falada no seu livro, no seu caderninho, no seu rascunho. E de repente ele faz como Josué, ele faz como Caleb, ele fica de pé, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele começa com a autoridade que Deus deu, e começa a falar: Senhor, me usa. Senhor, começa a falar comigo. Senhor, eu estou observando que servir o Senhor não tem dificuldade, e as dificuldades muitas vezes é nós mesmos que arranjamos. Colocamos um muro espiritual na frente das coisas,
e achamos que não somos capazes, e achamos que não podemos. Eu estou falando aqui nessa noite para uma característica de pessoa que é carente, que é dependente, que é necessitado do poder de Deus, da graça de Deus. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: Ele está aqui com a sua infinita misericórdia, colocando a mão sobre a tua vida para te dar vitória. Só quem acredita, glorifique a Ele com as palmas. É uma história contada por Deus, porque tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu tenho que fazer uma cirurgia, pastor, mas primeiro consulta a Deus, porque Deus vai preparar os excelentes médicos, Deus vai preparar teu anestesista para não aplicar aquela injeção errada e deixar você paraplégico. Amanhã eu tenho que fazer uma entrevista, pastor. Consulta a Deus primeiro, para saber se aquele serviço é de Deus, porque tem muitas oportunidades dadas pelo inimigo e que Deus não dá no negócio, para te afastar, para poder botar você mais para longe. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você é uma potência. A Bíblia diz que quando Josué e Caleb se colocam de pé, eu fico imaginando Deus, a Bíblia não está falando, mas eu fico imaginando Deus se colocando de pé, falou assim: no meio da igreja ainda tem homens e mulheres de Deus, olha lá, mandando todo o povo calar a boca. Ei, e o que eu acho mais interessante é que eles não falam nada deles. O que eles falam é lembrando as promessas de Deus na vida do povo. Porque Josué, além de levantar a voz, mandar o povo calar, ele vira e diz da seguinte forma: ei, se esqueceram do que Deus nos prometeu. Eu não quero saber se lá tem gigante, eu não quero saber se é assim, se é assado. Se Deus, Jesus, falou, está falado. Se Deus falou que vai cumprir, está cumprido. Se Deus falou que fecha a porta, está fechado. Se Deus falou que vai abrir a porta, está aberto. Existem pessoas que deixam de brincar no mundo, e quando vem para a igreja querem brincar agora com Deus. E com Deus ninguém brinca, irmãos. Leve a sério o que Deus tem para a sua vida. Leve a sério as promessas de Deus na sua vida. Quando Josué e Caleb ficam de pé, manda o povo calar, eu fico observando Deus agora, levantando dois homens. Um assume o governo. Moisés agora já não está mais entre o povo, foi levado. Mas Josué agora. E uma das coisas que eu acho mais lindo, eu fico imaginando Josué agora virando para Deus e falar: meu pai, por que eu fui falar isso no meio daquele povo? Se eu tinha que ter escolhido a mim. É mais ou menos assim. Ei, você hoje é crente, mas você passa tanta luta, tanta dificuldade, que você às vezes olha para dentro de você e fala: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor viu em mim? Por que o Senhor me deixou quieto no canto? Mas o que eu acho mais lindo é que a palavra de Deus diz assim, irmãos, que Jesus dizendo assim, que aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Você sabe qual é o referencial disso? É que você chega aqui estraçalhado, quebrado, pocado, mas quando chega aqui que o Espírito de Deus te toma, você dá salto mortal, fala em mistério, dá glória a Deus, e sua vida é renovada. E Deus manda dizer que ainda nessa terra você receberá 100 vezes mais. Vale a pena servir Jesus, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel. Não existe coisa mais grandiosa para o homem do que ser representante, embaixador
de Cristo aqui na terra. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de você ser tirado lá do Egito. Muitos anos depois, ou muito tempo depois, você volta naquele lugar. Volta de uma maneira diferente. Porque quando as pessoas viram você sair, acharam que você ia morrer. Mas Deus preparou pão e água para você no deserto. Deus te sustentou. Eu não sei o que você está comendo durante a semana. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Talvez você não tenha tudo o que você gostaria de ter, mas você tem o necessário para poder sobreviver. Isso é poder de Deus, isso é sustentação de Deus. Por isso é motivo de você agradecer a Ele nessa noite. Mas até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem nos auxiliado. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Coisa maravilhosa. E quando naquele movimento todo, Josué agora assumindo, triste, abatido. Por quê? Porque o líder morreu. O líder já não está mais no meio do povo. Olhe para cá. O que foi que Deus permitiu tirar de você? Nessa noite eu quero começar a pregar e trazer como um subordinado o tema: quando Deus fala, está falado. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: quando Deus fala, está falado. Coisa linda. Josué, capítulo 1. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Confia em mim. Não perca o foco, Josué. Quem dá essas instruções? Deus. O que Deus está falando para o povo? O que Deus está falando para a igreja? Tenha confiança em mim. As dificuldades, os gigantes vão chegar na sua vida, mas todas as vezes que os problemas chegarem, todas as vezes que as dificuldades chegarem, lembra do Deus que te tirou do Egito. Olhe para cá. Não substitua o Deus que você serve pelos manjares do Egito. As dificuldades são grandes, mas não ceda. As dificuldades são grandes, mas não ceda, porque a qualquer momento Deus vai se manifestar em teu favor. E aquelas pessoas que batiam nas tuas costas e que no momento de maior dificuldade saíram, não pensa você que elas vão embora para nunca mais voltar. Deus vai permitir que elas voltem. Deus vai permitir que elas contemplem. E você vai mandar avisar lá: avisa lá que eu ainda estou de pé. E andando diferente. Pastor Greci está de pé ainda? Sim, lindo e maravilhoso. Mas qual o segredo, Deus? Olha o seu irmão, fala: qual o segredo? Responde para ele. Responde para ele. Mas eu pensei que ele tinha morrido. Eu pensei que isso não ia sair. Pensou errado. Porque quando você confia em Deus, se prepare para comer o melhor dessa terra. Esforça-te. Tenha de bom ânimo, Josué. Você sabe o que Deus está falando? Enxuga suas lágrimas. Enxuga suas lágrimas. Não tem tempo para ficar com chororô. Existe um projeto e esse projeto vai ser cumprido. Eu tirei um, mas levanto você. Olha para cá. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus está querendo levantar você para fazer. Se você ficar com dengo, se você ficar de biquinho, Deus vai tirar você e vai colocar outro. Depois não reclame. Depois não fica pelos cantos murmurando. Depois não fica por aí. Levanta a sua cabeça, rapaz. Levanta a sua cabeça, mulher.
Deus já te estabeleceu como sacerdote. Deus já te estabeleceu na terra. Há uma promessa de Deus. Há um projeto de Deus para a sua vida. Levanta dessa crise espiritual. Levanta desse banco e fala para Deus: Deus, eis-me aqui. Se você quiser ser obreiro na casa de Deus, tem um pano de chão te esperando. Que isso, pastor? Pano de chão? Se você quer ser obreiro na casa de Deus, me procure, que eu vou fazer um test drive com você. 3 meses limpando a igreja. Não, que isso, pastor? Mas é assim, é assim. Se você não tem um coração humilde para servir na casa de Deus, você não serve para servir o Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem ser grandes, tem que servir. Tem que servir, tem que meter a mão na massa. Pessoa às vezes passa mal, vomita no chão, pega lá o pano, vem cá limpar. Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Olha o segredo da sua vitória. Isso não pode andar fechado. Você sabe, esse livro fechado é um livro, mas ele é aberto, meditando, lendo, é uma arma que você tem na mão. É uma arma que você tem na mão. Eis, o que Deus fala está falado. O que Deus diz está dito. Acabou. Você vai sempre encontrar pessoas, segura. Você vai sempre encontrar pessoas para poder vir no teu caminho para te desanimar. Ah, pastor, mas eu tenho um problema. Qual o problema, irmão? Que eu carrego um trauma do passado. Sim, qual é o trauma? Quando eu era mais novo ou mais nova, é assim, assado. Eu tenho sofrido com isso. Olhe para cá. 2 coisas que você pode fazer. Eu preferi fazer uma. O seu passado, ele pode ser uma pedra de mármore para a tua vida, ou pode ser adubo. Vou explicar para você. Quando você olha para o seu passado, ele pode se tornar um peso para você, que você vai carregar para o seu futuro o resto da sua vida. Toda vez que você lembra do seu passado, é um peso nas suas costas, e você não vive. Você não mantém relacionamentos. Você não consegue se associar, se relacionar com pessoas, porque a maioria das pessoas que não conseguem esse relacionamento com seres humanos visíveis são pessoas que muitas vezes estão atoladas no vício. Por quê? Porque idolatra aquilo que elas têm. Você quer ver uma coisa? Quem fuma cigarro, a ideia de fumar cigarro é o quê? É trazer uma paz. Quando a pessoa fuma, seja o cigarro ou a droga, ela se sente aquela sensação de liberdade, e ela vive esse mundo. E para você trazer uma pessoa viciada para a igreja não é impossível, mas é muito difícil, porque ela se fecha no mundo dela e não quer manter relacionamentos. Ela acaba idolatrando o vício. Você quer ver um exemplo da coisa? Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Senhor, que eu de fazer para entrar no reino dos céus? Jesus pegou e falou: segue os mandamentos. Falei: tudo isso eu tenho feito. E Jesus olha para o coração daquele homem e fala assim: beleza, só falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Você sabe por que o jovem não seguiu Jesus? Porque a riqueza dele era o mundo dele. Você sabe por que muita gente tem dificuldade de se relacionar com Jesus? Porque a vida secular dele é o mundo dele. As coisas seculares dele é o mundo dele. Então ele não tem tempo para Jesus. Mas o que eu acho lindo que Deus vira para Josué e fala assim: medita neste livro, esforça-te e tem de bom ânimo. Olha para cá, meu irmão. Deus não quer você doente, não. Ei, se tiver alguém doente aqui, vai caçar um médico. Vai caçar um médico. Deus não quer você aqui com dor de cabeça. Deus não quer você aqui doente. Deus quer você aqui bom. Sabe por quê? Porque se você estiver bom, você vai se alistar no exército de Deus.
Quem está doente tem que procurar o hospital, tem que ficar no quartel, tem que ser tratado. Ei, você só pode se alistar no exército de Deus se você estiver curado. Doente não pode ir para o campo de batalha, tem que ser tratado. Por que Josué assumiu o governo? Por que Josué assumiu o reinado? Continue conduzindo o povo, porque o homem estava curado, o homem estava tratado. Josué não teve tempo para ficar chorando, Josué não teve tempo para ficar se lamentando, Josué não teve tempo para ficar igual muitos crentes ficam dentro da igreja, chorando miséria. Josué não teve tempo para murmurar, porque Deus tinha pressa na vida dele, Deus tinha pressa de cumprir as promessas dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: para de ficar murmurando, para de ficar blasfemando contra Deus. Deus tem pressa na sua vida. Se coloca de pé, esforça-te e tem de bom ânimo. Pessoas de difícil convivência, pessoas que um dia tá por baixo, outro dia está por cima e fica. Você tem que ter equilíbrio, irmão. Aqui, olha para cá. Uma pessoa equilibrada, ela consegue envolver outras pessoas. A Bíblia diz de um homem chamado Balaão. Quem já ouviu falar da história de Balaão? A jumenta, lembra? O camarada era profeta, mas o cara gostava de um dinheiro. E Baraque, que era rei de Moabe, ouviu falar do povo de Israel. E vem aquela nação. Olha pra cá. Baraque não usou armas, Baraque não usou bombas, Baraque não era crente, mas acreditava no poder da palavra de um profeta. Porque ele vai até Balaão e fala assim: eu quero te abençoar com um monte de ouro, um monte de coisa, tão somente que você libere uma palavra para amaldiçoar o povo de Israel. Ai, ai, ai. Quando aqueles homens entraram dentro da casa de Balaão, quando Balaão dobrou o joelho para orar, Deus falou assim: não, mas você não sabe, já sei o que você vai me pedir, para ir lá amaldiçoar o povo. E eu não amaldiçoou aquilo que já está abençoado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para cá. Pastor, macumba, ela pega em crente? Pastor, olho grande pega? Pastor, se amarrar o nome de um crente, de um servo de Deus na boca de um sapo e na sexta-feira costurar e botar numa encruzilhada, pega? Sim ou não? Pergunta para mim, por quê, pastor? Sim, se você tiver com a sua vida toda torta. E não pega se você estiver debaixo do centro da vontade de Deus. Vai depender da sua conduta. E aí? Você acha que se o diabo tivesse poder para tirar a vida de alguém, para destruir, fazer alguma coisa, você acha que você estava aqui, irmão? Você acha que aquela pessoa que tem inveja de você, que você na maior dificuldade foi lá, conseguiu comprar uma roupinha melhor, continua com aquele sapato que não tem nem sola de tanto você andar com ele, mas o seu jeito incomoda quando você anda? É unção. Tem um negócio diferente naquele homem, tem um negócio diferente naquela mulher, porque ele está passando pelo vale da sombra da morte e não para de adorar a Deus, não para de ir para a igreja, não para de cantar louvor. É o primeiro a chegar, o último a sair, e parece um doido dentro da igreja. Sabe por quê? O segredo está na unção, o segredo está no comprometimento. Porque tem pessoas que te invejam só pelo jeito de você ser.
Olha para você assim, só de você andar. Lá vai aquele pastor, tirado, metido. Eu vou pegar aquele sapo que tem um olho do tamanho do olho dele. Eu vou botar o nome dele no e vou amarrar tudinho. Vai lá, filho, bota lá. Fala o dia que vai ser o velório do sapo que eu vou lá ver ele. Para de ficar tributando ao diabo as coisas de Deus. Falei hoje de manhã aqui na escola bíblica e vou repetir aqui à noite. É muito fácil para você virar e falar que o irmão está endemoniado, que a irmã está endemoniada, porque falou isso, porque falou aquilo. Se essas pessoas estiverem nessa situação, eu quero te convidar a você trazer ela aqui, que eu vou orar e o demônio vai ser expulso. Porque existem coisas que não é demônio. Existem coisas que é problema de caráter. E caráter não se expulsa, caráter se trata. Se você comprou, tu tem que pagar. Se você firmou uma palavra, cumpra com o que você firmou. É problema de caráter. E caráter na casa de Deus tem que ser tratado. E caráter na casa de Deus, você precisa ser confrontado. Fica de pé. Aqui. Olha para o seu irmão e fala assim: o que Deus falou está falado sobre a minha vida. Fala, sobre a minha vida tem uma bênção de Deus. Ponto final. Irmãos, tem gente, é porque eu não tenho, mas tem gente que tem ciúme até do bigode do outro. Não suporta aquele homem de bigode. Olha lá, pelo amor de Deus. Tem gente que tem inveja, irmão, do cabelo do outro. Lá vem aquela metida. Lá vem. E aí? Olha para o seu irmão e fala assim: o que Deus falou está falado. E você sabe o que Deus falou? Você sabe o que Deus falou? Que você é uma bênção. Bate na mão desse homem que está do seu lado, ou dessa mulher aqui, que você que estiver do seu lado. Bate na mão dele e fala assim: yes, você é uma bênção. Ponto final. Pode fazer macumba, pode fazer a desgraça do trabalho que for, Deus anula tudo. Acabou. Meu Deus! Você sabe o que aconteceu? Josué entra na terra, destrói todos os habitantes de Canaã. Lembra do gigante? Aqui, Josué. O mesmo homem que firmou a palavra lá atrás, ele sustentou na hora que ele viu os homens. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Josué não tremeu na base? Claro que sim. Mas a característica de um grande líder, ele pode até tremer na base, mas ele não perde o equilíbrio. Olhe para mim aqui. Gente, ele é grande mesmo, mas ele não fala, porque a visão do líder vai ser a visão dos liderados. Quando Balaão foi para poder amaldiçoar o povo de Israel, aceitando as ofertas de Baraque, no meio do caminho a Bíblia diz que vai Balaão e mais 2 servos. A Bíblia diz assim que um anjo com a espada desembainhada para na frente da mula, do jumento. Aqui, Balaão não viu o jumento e nem os 2 servos. O que o líder não consegue ver, os liderados também não vê. E somente o jumento que vê. Olha para cá. O referencial na presença de Deus, sabe o que é? Que Deus não conta aqui, anel de teologia. Você pode ser o mais sábio aqui dentro,
Mas às vezes quando Deus quer falar conosco, Ele vai usar a mula. Ele vai usar esse iletrado aí do seu lado. Ele vai usar essa pessoa aí que quase não sabe ler, mas tem um recado de Deus para você. E cuidado, hein? Cuidado. E Deus ainda dá um beliscão em Balaão, sabe como? A mula vai e prende a perna dele no muro. Para que a mula fez aquilo? Balaão começou a bater na mula, no jumento. E só o jumento estava vendo o anjo. A mula vinha para um lado, o anjo vinha. Vinha para o outro, o anjo vinha. Balaão olhou para aquela jumento e falou assim: eu vou matar essa abençoada. Daqui a pouco eu acho que Deus deve ter olhado para o jumento e falado: tadinha, está sofrendo muito, quer ver? Olha o que eu vou fazer. Quando Deus passa a mão, os olhos de Balaão e do servo dele vê aquele anjo de todo tamanho na frente dele. Ele fica doido. Estou morto. Vocês já viram um animal falando, irmão? Quem já viu um animal falando aqui? Aqui. Quando as pessoas querem te tirar do caminho do Senhor, eles não deixam de ser um animal. Aí jumento olhou para Balaão e falou assim: gente, quando é que eu fui infiel a você? Por que você está me batendo? Depois que ele fala tudinho, um jumento falando. Imagine aí um jumento falando com você. Você vai andando no meio da rua, aí uma carroça, o carroceiro para. Aí o burro para. Aí você olha para um lado, olha para o outro. É um recado de Deus para você. Não, tenta imaginar, está aqui na Bíblia, irmão. Está na Bíblia aqui, ó. Números 22. Aí depois que o jumento fala com Balaão, aparece aquele anjo. Ei, para a gente poder orar aqui. Às vezes nós queremos transmitir para outras pessoas o nosso fracasso. Deus já fechou a porta. Deus já falou que não. E a pessoa fica insistindo. A pessoa insiste. Aí você sabe o que Deus faz? É isso mesmo, Balaão? Vai. Vai. É isso mesmo que você quer? Vai. Você quer ser filho pródigo? Vai. Toma a rua aqui, vai. Você está com o coração aqui. Você está aqui dentro, mas com o coração lá fora? Vai. Mas vai depender de você querer ser abençoado por Deus. E Deus quer mudar a minha história e a sua história aqui nessa noite. Deus quer fazer coisa grande no nosso meio aqui. E Deus tem pressa na sua vida, irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim com ele: olha bastante para mim. Porque daqui uns dias você não vai me ver sentado aqui nessa cadeira mais não. Você vai ter que me ver lá em cima daquele altar pregando lá. Vai, profetiza para a vida dessa pessoa aí. Que tudo que você fizer para Deus aqui nessa terra, Ele não vai ficar te devendo nada, nem um centavo. Porque todas as lágrimas que você derramar, tem gente aqui que não sabe disso, mas eu vou falar agora. No céu existe uma grande taça, que essas lágrimas estão sendo depositadas tudo nessa taça, e ela chega como incenso, como perfume nas narinas de Deus. Quando você derrama essa lágrima, por causa de Deus, por causa da obra de Deus, ei, ficai parado, vede o livramento que Deus vai te dar. Existem momentos na nossa vida cristã que nós não temos forças mais para lutar. É aí que Deus entra no negócio. Porque enquanto você ficar dependendo da sua força, Deus fica te olhando. Mas quando você se aproxima do altar de Deus, fala: Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer uma loucura em teu favor, mas eu preciso de ti, Senhor. Ei, não vai te faltar nada.
Você sabe o que Deus queria com o povo de Israel? Fazer com que eles desprocessassem tudo na mente dele e começassem a entender a vontade de Deus. Isso não aconteceu, muitos morreram no deserto. Quando você chega na igreja, Deus quer fazer você entender que aqui dentro não é igual lá fora. Aqui dentro existem regras, aqui dentro existe obediência, aqui dentro existem vários tipos de liturgias que, se você seguir, as bênçãos de Deus vão estar sobre a tua vida. E é por isso que muita gente não aceita, porque não quer ter sua vida regrada em cima de bases, de regras. Aprendeu a viver de qualquer forma. E quem vive de qualquer forma, quem vive de qualquer maneira, quem vive só, vive sofrendo. Vou te dar uma base bíblica para encerrar aqui. Jesus, quando ele saiu do Jordão, que a Bíblia diz que o céu se abriu, uma pomba pousou sobre a cabeça dele, e uma voz dizendo: esse é meu filho em quem me comprazo. A primeira coisa que Jesus fez, olha para cá, Jesus andou sozinho? Jesus andou sozinho? Não, ele escolhe 12. Nem Jesus andava sozinho. Por que você quer caminhar sozinho? Por que você não quer ter relacionamentos? Você não está vendo que você vai morrer no meio do caminho? Você sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Venha ter relacionamentos comigo, que eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Olha as mãos de Deus aqui, ó, esticada, estendida. Mas pastor, eu fumo, não tem problema, vem. Pastor, eu não estou preparado. Ei, eu também não estava não. Eu também não estou também não, irmão. Todos os dias eu tenho que buscar. Ei, eu vou sair daqui agora. Eu vou correndo para debaixo da cruz, porque também eu vou atrás do socorro e do favor de Deus. Você está pensando que é só você? Eu também, filho. E Deus sabe, no íntimo da minha vida, me conhece. Você sabe, ei, se você não estiver disposto a sofrer por causa de Jesus, você está no lugar errado. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que você pensa e imagina. Ser discípulo de Jesus é ser caluniado, é ser humilhado, é passar todo tipo de vergonha aqui nessa terra. Mas você não tem ideia e a dimensão do que você vai receber lá no céu. Aqui está a tua igreja. A tua palavra diz, meu Deus, que nós somos um corpo, onde o cabeça é o Senhor. Nós somos um corpo porque somos dependentes um do outro. Nós somos carentes. O Senhor é a cabeça, porque a cabeça é o que governa o corpo. Senhor, nessa noite, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor visite cada coração aqui, Senhor, cada vida aqui neste lugar. Eu não sei qual é o gigante que se levantou contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, mas eu quero dizer nessa noite, assim como Josué falou naquele dia, e o Senhor acabou usando aquele homem para conduzir aquele povo até a terra prometida. As dificuldades, ó Deus, nós vamos ter. O gigante é nós que vamos ter que tirar. Mas nós sabemos que o Senhor é sobre nós, sobre nossa vida. Meu Deus, vai de encontro agora. Vai lá no trabalho dessa pessoa. Vai lá dentro da casa dela. Meu Deus, aquele vento que se estabeleceu dentro daquela família, dentro desse lar. Meu Deus, aquela palavra de um encarregado, de um patrão, que entrou no coração desse homem, dessa mulher. Meu Deus, talvez, meu Deus, alguém está, meu Deus, maquinando contra esse jovem, seja na escola, seja no dia a dia. Senhor, abate, meu Deus, esses inimigos. Tira do coração dessas pessoas o desejo que o diabo colocou. Restaura famílias aqui nessa noite. Meu Deus, concretiza aqui, Senhor, sonhos, desejos.
Pessoas que enquanto eu estava falando aqui, meu Deus, falar no seu íntimo, eu vou subir ainda em cima daquele altar para pregar a palavra de Deus. Meu Deus, que o Senhor faça confirmar no coração dessas vidas aqui agora. Meu Deus, toma cada um aqui neste lugar. Meu Deus, ainda essa semana, entra, Senhor, com providência. Vai de encontro, meu Deus, às necessidades de cada um. Meu Deus, o Senhor não está, Senhor, limitado a nenhuma região. Da mesma forma que nós estamos falando aqui, o Senhor visita, meu Deus, todos os estados, todos os países, todas as nações. A tua palavra diz que, meu Deus, a terra, ela está na palma das suas mãos. Meu Deus, eu não sei aonde está essa pessoa. Eu não sei aonde se encontra essa pessoa. Mas que o Senhor venha dominar este valente. Que o Senhor venha dominar esse demônio, esse principado, essa potestade. Meu Deus, tudo bem, nós sabemos às vezes tem pessoas que não estão com sua vida pautada em Ti, mas tem misericórdia delas, Jesus. Porque o Senhor, meu Deus, é longânimo em perdoar, tardio em irar-se. Visita essa vida, Senhor. Visita essa pessoa.